Salve, salve, meus queridos astronautas, nerds, geeks, otakus, amantes da cultura pop. Espero que todos vocês estejam bem. E muito bem, vamos nessa para o nosso querido recap sobre Rising of the Shield Hero, segunda temporada. Recap hoje dos episódios 4, 5 e 6, que teve muita revelação, teve muita ação, teve muita coisa muito doida, muitas descobertas. E sem muita enrolação, sem muito mimimi, vamos começar o nosso recap, solta a vinheta e... peraí, para. Antes de soltar a vinheta, lembre-se, ativa o sininho, curte, segue, comenta, compartilha. O meu, o seu, o nosso Valerianos Oficial tá no ar. Adil Valeiro aqui com vocês, vamos que vamos. Minha irmã Filosoflor também tá aí jogando muita coisa maneira, muita parada sobre dorama e outras cositas más. Então, agora sim, sem muita enrolação, sem muito mimimi, vamos soltar nossa vinheta e começar o nosso recap. Bora! Pois bem, meus queridos, vamos lá. Episódio 4, Ruínas na Névoa. E que névoa, porque rapaz, névoa por uma boa parte do episódio. Mas esse episódio começa de uma maneira bem interessante, puxando ali um pouquinho do passado da Rixa, do que aconteceu com ela, como o Itsuki chegou até ela para salvá-la e toda aquela coisa toda. Então a gente começa a entender ali mais um pouquinho o porquê desse apego tão grande emocionalmente que a nossa querida Rixa tem pelo querido Itsuki, o herói do arco. Aí começou com esse flashbackzinho, a gente ali entendendo um pouquinho mais de coisas, e o exército avança para o corpo da tartaruga, né? Para as costas da tartaruga, o corpo dela propriamente dito. Supostamente ela foi derrotada, supostamente, porque a gente sabe que essas coisas nunca são assim, ah, nossa, derrotamos a tartaruga e papapá. Não é bem assim que funciona. Foram lá fazer a exploração, aquela missão de reconhecimento, a galera começa a descobrir que a alma da tartaruga ainda está viva, e no meio desse percurso eles encontram ruínas de uma cidade, de um vilarejo, por assim dizer, que da galera que mora, né, habita ali nas costas da tartaruga, do espírito da tartaruga. E é um rastro de destruição bem doido, um cenário bem caótico, claro, né? A gente já deveria saber que seria assim, no meio de uma guerra, em cima de um bicho gigante lendário barra mitológico, não sei, enfim. As coisas vão se desenvolvendo, eles vão fazendo ali um reconhecimento da área, encontram um antigo templo em ruínas, onde são feitas muitas descobertas, muitas coisas interessantes. A galera começa a descobrir que o espírito da tartaruga já está fazendo algazarra, não é de hoje, já vem de outros carnavais fazendo graça. Inclusive, o Naofumi se depara com uns inscritos em japonês, uns inscritos, né? Inscritos, em japonês, ele, opa, reconhece aquilo ali e fala, gente, peraí, isso aqui é da minha terra, isso aqui é do meu mundo. Então, heróis foram chamados de outras épocas, também do Japão, para poder estar junto ali nessa peia. E a galera vai começando a descobrir muita coisa, a própria Host também já começa a ter uns conflitos internos, ela começa a sentir tanto as dores físicas quanto as dores psíquicas, né, por assim dizer, as dores emocionais de toda essa questão de lidar com o espírito da tartaruga. E também nesse episódio a gente tem um reencontro interessante, porque os nossos amiguinhos Glasteris e Lark aparecem novamente, claro. Tentaram vir disfarçados ali de primeira, mas não deu muito certo não, filhão, porque foram descobertos. Não, foi aquele faro dele desconfiado de sempre, desconfiando de tudo. Oh, que parada é essa aí? Todo mundo trabalhando com a rainha e só você já aparece aqui do nada. Se revelaram, nossos amiguinhos de outro mundo voltaram, e agora a gente vai ver o que vai rolar nesse reencontro, né, amistoso, amigável no meio dessa situação. Vamos ver o que vai rolar no meio desse rolê, o que vai continuar desenrolando, que a gente já sabe, né? Coisa boa provavelmente não vai ser. Seguindo pro episódio 5, Host Oraya, o episódio todo focado na nossa queridinha Host. Então, o episódio é todo dela, todo dela. E, inclusive, ela se recusa a fugir de toda essa situação, ela não foge, ela não se esconde, mesmo sabendo que todo o desenrolar da treta vai acabar com a morte dela, mas ela não se intimida, ela não se deixa abater, ela vai para cima, ela junta com todo mundo, a relação de confiança entre a equipe e ela começa a crescer, começa a se desenvolver, e isso é muito maneiro. E nesse episódio a galera tem uma brilhante ideia, mano, vamos atacar o coração da tartaruga, é lá que a parada vai acontecer, é lá que a gente tem que chegar.
E no decorrer dessa situação, entre muitas idas e vindas, algumas pequenas briguinhas ali, outros pequenos conflitos ali, pequenas doses de ação ali, um pouquinho em cada episódio, entre um diálogo e outro, tem uma pinga de ação, tem uma pitada de aventura ali um pouquinho mais elevada. E em busca do coração da tartaruga, no meio desse rolê todo, de todos esses conflitos, o que acontece? Surge Kyo Etnia, o herói do livro das armas vassalas. Quer dizer, esse daí não tem nada de herói, porque esse daí é maluco, esse daí é doido. E como todo mundo já desconfiava, o espírito da tartaruga estava sendo manipulado por alguém, estava sendo controlado por alguém. Por quem? Por esse bendito Kyo, o herói do livro. Como se fosse mesmo o herói do livro, deveria dar uma lida ali e saber que a parada não é bem assim, né? Até porque no meio de todos esses conflitos tem um determinado momento que até um dos personagens confronta ele e fala: nossas armas dizem pra gente fazer o contrário. Ele fala: eu não ajo de acordo com essa arma aqui, não. Quem manda sou eu, e bum! Ensandecido, maluco. É aí que outras revelações começam a acontecer e outras doses de ação também começam a aparecer. E no episódio 6, Perseguição, a treta estoura de vez. O verdadeiro responsável por trás da manipulação do espírito da tartaruga, nosso querido Kyo, não tão querido assim, aparece, eu acho que eu posso dizer, sua personalidade louca, insana, completamente psicótica, louca. Cara, ele é maluco. Ele é maluco. Ele é como se fosse o Coringa desse anime. É quase o Coringa do Batman Ninja, mas ele consegue ser um pouco mais maluco, eu não sei. Ele não fala nada com nada, ele não quer saber de nada, ele quer ver mais do que o circo pegar fogo, ele quer simplesmente recolher o máximo de almas possíveis pra ficar mais forte, pra se fortalecer. Mano, tem gente morrendo, você tá sacrificando gente inocente, você tá ficando maluco, tiozão. E resumindo, a treta rola solta, o confronto começa a acontecer de maneira direta, todo mundo partindo para cima do Kyo, e o que vale deixar bem destacado é a nossa queridinha Richa, porque ela partiu para cima dele sem medo de errar, ela só foi. E aí quando o filme lembra que a nossa querida velhota lá falou: essa menina é um prodígio, ela tem uma habilidade para manipular o Ki absurda, ela manipula o Ki de uma maneira extraordinária, ela tem um potencial gigantesco, e realmente é isso que a gente está vendo, ela tem um potencial gigantesco, porque ela peitou o Kyo e foi para cima dele, e se não fosse essa investida dela, se não fosse a Richa ter tomado coragem, a galera teria se dado mal. O cerco apertou, o conflito se intensificou, infelizmente chegamos ao ponto em que todos saberiam que iria acontecer, a Osh acaba morrendo. Por quê? Porque a galera sabia que isso ia acontecer, todos sabiam que esse era o ponto da situação, quando o espírito da tartaruga fosse derrotado, a Osh acabaria morrendo, porque ela e o espírito da tartaruga foi ótimo, né? Ela falando fonoaudiólogo aqui. Ela e o espírito da tartaruga são um só, então, acabando com um, o outro acaba indo também. E, cara, outra coisa também que foi muito legal, foi muito maneira, Vitória voltou e chegou chegando, ajudando todo mundo. Falou: calma aí, enquanto vocês cuidam do conflito aí dentro, eu cuido do conflito aqui fora. Cara, a Vitória chegou de uma maneira extraordinária, dando aquele suporte ali, ó. Meu Deus, chegou em excelente momento. E no lado de dentro da tartaruga, o pau quebrando, e vamos pegar o coração da tartaruga daqui, quebra dali. Enfim, infelizmente, Osh nos deixou para que tudo corresse como planejado. E, não obstante, que o mete o pé, meio que fez um portal ali, uma doideira, mete o pé, Larcterize e Glass pulam atrás dele, e ali nos momentos finais do episódio 6 tá aquela coisa: agora o que a gente vai fazer? A Osh vai e fala com o Naofumi, fala com a Richa, fala com a Raftalia, fala: gente, vocês têm que tocar isso aí pra frente, vai atrás desse cara, porque senão vai dar ruim. E no fim do episódio 6, temos temos o nosso quarteto doidão, Naofumi, Raftalia, Fio e Richa, pulando pra dentro daquele portal doido e indo atrás do Kyo e dos outros 3 heróis do outro mundo para ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer, a gente vai saber nos próximos episódios. A segunda temporada tá aí com 3 episódios, a terceira temporada também já tá rolando, a quarta tá para chegar. Então, meus queridos amigos, continuem assistindo Rising of the Shield Hero, continuem assistindo aqui os nossos recaps, curte, segue, comenta, compartilha, interage com a gente nos comentários, a galera tá comentando, a galera tá conversando, tá participando.
Inclusive, deixem suas sugestões também nos comentários para os próximos animes que vocês querem ver aqui no nosso Valerianos Oficial. Esse foi o nosso recap dos episódios 4, 5 e 6. E voltamos em breve para fazer o recap dos próximos episódios e em breve fechar a segunda temporada para já meter-lhe o peito de cara na terceira temporada muito loucamente. Então, meus queridos, ativem seus sininhos, curte, segue, comenta, compartilha. Cai pra dentro da interação aí nos comentários. Queremos ouvir vocês. E é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelos likes. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. E até o próximo recap sobre Rising of the Shield Hero aqui no Valerianos Oficial. Beijo, galera. Valeu!